A paz de Cristo, meus irmãos, muito bom dia! Domingo 9 da manhã e mais uma vez, para a honra e glória de Papai do Céu, estamos no ar com o intuito de levar uma palavra até o teu coração, que você seja edificado nessa manhã. E para somar conosco, pastor Natan dos Santos aqui, primeira vez representando Sergipe, Aracaju, diretamente de Aracaju, no Sergipe, e de Portugal para o mundo. Pastor Natan, muito obrigado pela sua presença conosco nessa manhã. Ele que veio diretamente da AD Madureira, Missão Portugal. Um grande abraço ali ao pastor Marcelo, à missionária Joyce, que já estiveram aqui conosco também participando. Pastor Natan, 30 anos e é casado com a pastora Maria dos Santos, certo? Isso Dê um mesmo. bom dia para esse povo, meu querido. Olá, pessoal. Bom dia. Paz do Senhor Jesus Cristo. Para mim é um dia especial, neste dia de domingo, para estar juntamente aqui com o meu amigo Micael. E Amém. todos vocês que estão nos ouvindo. Está aqui conosco, minha família. Eu louvo a Deus pela minha família que se faz presente. E todos vocês que estão tirando esse tempo para ouvir a palavra do Senhor e aprender conosco, porque quem nos ensina é a palavra. E nesta manhã, eu creio que Deus tem algo especial para vocês e para nossas vidas. Muito obrigado pela sua oportunidade, meu amigo. Eu é quem agradeço, de verdade, né? Só por você ter tirado esse tempo para estar conosco. É uma honra recebê-lo, meu querido pastor Natan. Pastor Natan que vai falar hoje sobre um tema interessante. Jesus está à porta. Mas talvez não seja aquela escatologia que a gente está acostumado a ouvir. Ele está na porta, presta atenção que ele está voltando, isso e aquilo. Não. É algo diferente, algo que certamente o Espírito Santo ministrou ao coração e ele vai compartilhar nessa manhã conosco. Mas antes de tudo, meu querido pastor Natan, eu gostaria de saber de você. Vou deixar minha lembrança para a próxima. Quero saber quem é Jesus Cristo de Nazaré, esse que está à porta. O que ele representa para você, meu querido? Meu amigo, meu presbítero, eu me sinto com temor e tremor ao falar de meu Jesus, porque, como você acabou de anunciar, não quero trazer aqui algo escatológico, teológico de Jesus, porque o nosso Jesus é o nosso Salvador. E por entender que Ele é o nosso Salvador, Ele está sempre à disposição nossa. Ele está sempre atento em tudo aquilo que estamos vivendo e passando. Então eu coloco o meu Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Então, para mim, sem sombra de dúvida, Jesus, Ele é o meu Salvador. E é nisso que eu me apego todos os dias, quando eu me levanto, eu olho para o meu lado, eu olho para a minha família, eu entendo, meu Jesus, meu Salvador, me dê mais uma oportunidade de viver e é proclamar que Ele é nosso Salvador para alcançar mais e mais vidas. Amém. Nosso Jesus. Glória a Deus, ele é o nosso único e suficiente. Até porque não há outro, né, meu querido? Não há outro. Não adianta você, de repente, que está em casa procurando solução, procurando resposta. Em Jesus, você não vai achar fora de Jesus. Amém? Pastor Natan, ótimo, meu querido. Olha, eu vou logo dar a oportunidade para você nessa manhã mandar um alô, né, pro papai ali, para a mãe. Você me disse que é pastor também, o seu pai, né? Pode mandar um abraço para esse povo abençoado. Então, eu já anunciei que estaria participando desse podcast Dominical Cast. Gente, para nós que somos cristãos desde o berço, como se fala, né? Porque crente não é filho de crente, não é salvo, né? Então, nós aprendemos que os domingos de manhã é especial, nosso aprendizado. E o meu pai, como já foi falado, desde quando eu me conheço como gente, pastor de igreja, a minha mãe missionária, dirigente de oração. Meu pai está aqui conosco em Portugal por enquanto, mas minha mãe está lá no Brasil. E eu quero deixar aqui as minhas palavras de agradecimento pela vossa vida, minha mãe, e todos vocês que oram pelo nosso ministério, que está intercedendo por nossas vidas aqui, porque sabemos que não é fácil, mas a oração muito pode ser feita. Minha mãe, te amo, meu pai te amo, a todos que estão nos ouvindo, minha família, amo vocês, saudade. Amém. Pronto, agora sim. Tá resolvido. Tá resolvido, não é? Um forte abraço a você, meu querido. Pastor, como é que é o nome dele? Itaniel. Pastor Itaniel, um forte abraço. E a missionária? Eliana. Eliana. Isso. Um forte abraço
quem sabe em breve poderão estar aqui conosco também, em nome de Jesus. Pastor Natan dos Santos, você está vendo que a nossa bancada cada vez está mais bonita, graças a Deus, né? Lembro quando nós iniciamos com apenas uma suculenta, né, dada ali pelo irmão Edno, lá da Bahia, né? E todos aqui estão muito bem representados, graças a Deus. Deus ele tem nos dado graça nesse projeto. Mas todos que participaram conosco deixaram uma lembrança, né? Para marcar realmente a sua presença. E eu agradeço a todos por conta disso também. E você nessa manhã, o que você trouxe? Eu já vi, mas não sei o que vai ter de significado, né? Eu vi de curioso. O que você trouxe nessa manhã para deixar na nossa bancada? Então, gente, tudo na nossa vida tem um motivo, né? E o nosso Jesus é o motivo primordial para tudo que vamos viver e passar. E meditando um pouco nos capítulos anteriores, desde o início do projeto, que foi debaixo de muita oração, propósito, jejum, entendemos que Deus já consagrou esse momento, essa oportunidade de estar levando a palavra, mas eu meditando mais além, eu entendo que a consagração ela é feita de maneira proativa e dinâmica. E eu quis trazer esse azeite orado e ao meio dele tem a água. Sabemos que o óleo e o azeite e a água não se misturam. É o que esse programa significa hoje para mim e para você que nos assiste. Quando Deus te colocou nessa incumbência de levar a palavra, Ele está te mostrando que a água não se mistura. E você tem o poder nas mãos de fazer a diferença. E a palavra do Senhor, simples, é a diferença que o mundo precisa. Amém. E está aqui, meu amigo, para você continuar fazendo essa obra, ungir, colocar nas suas mãos esse azeite, purificar tudo e todos que entrarem, que venham participar, porque eu creio que o nosso Deus está contemplando, está vendo o coração aquebrantado, Ele está vendo a dedicação para levar essa palavra do Senhor genuína a muitas vidas que necessitam disso. E está aqui esse símbolo desse azeite, desta água. O pequeno é a água e o maior é o azeite, mas eles não se misturam. Significa que estamos neste mundo, mas não vamos nos corromper, porque quem nos sustenta é Cristo, que está simbolizando neste azeite. Glória a Deus, é forte, hein? É forte. E certamente, meu querido, muito obrigado, pastor Natan, pelas palavras, né? Eu costumo dizer com as pessoas que nos acompanham, né, que a gente conversa, se for para a gente fazer algo, né, aqui nesse lugar, nesse projeto que iniciou há pouco tempo, mas se for para fazer algo que não seja para engrandecer o nome de Jesus, para levar Jesus Cristo, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação, não, a gente não continua. Não tem para que continuar, né? Sabe, porque talvez se a gente pegasse outros caminhos, outros rumos, né, que a gente sabe que a internet ela nos dá, nós poderíamos estar aí já com muito mais inscritos do que nós estamos, né? Estamos chegando aí a 500 inscritos já, mas eu sei que cada pessoa, essas 500 pessoas que estão fazendo parte até agora desse projeto, né, elas foram direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Né? Não é por entretenimento, não é por nada disso, é pela palavra que é poderosa. Então, se for para a gente se misturar, é melhor parar por aqui, na verdade. Então, é profético, é uma bênção, e eu agradeço muito pela lembrança. Já tem lugar especial, certamente, na nossa bancada. Amém, pastor? Pastor Natan dos Santos, diretamente de Aracaju, Sergipe, e de Passos de Ferreira, Portugal, para o mundo. Jesus está à porta. Você vai entender por quê nessa manhã. Pastor Natan, falando um pouco da sua vida, do seu ministério, também para a gente entrar no tema. Né? Como você falou, você nasceu num berço evangélico, né? Certamente acostumado ali com as escolas bíblicas dominicais, né? Com as EBFs. Quem não lembra das EBFs, né? Escola Bíblicas de Férias. Mas crente, desculpa falar, mas até o diabo é, porque crê em alguma coisa, né? Crente é aquele que crê. Mas cristão, né? Pequeno Cristo, você, de repente, tomou essa decisão, a sua pública profissão de fé, em que momento da sua vida? Fale um pouco sobre o teu ministério. Amém.
vivemos o maior privilégio nosso é aceitar Cristo, né? E como fala, né? Filho de crente não é crente. Filho de crente, ele exerce o papel no ministério na igreja. E entendemos isso quando o Espírito Santo ele fala fortemente aos nossos corações. Muitos não conseguem entender como é que o Espírito Santo fala, mas eu tenho que dar a brecha, eu tenho que dar o acesso a ele. E quando eu entendi isso, foi aproximadamente aos meus 17 anos de idade, eu já era batizado nas águas, né? Vivi no Ministério do Louvor, sempre fui participante do Ministério do Louvor. Desde os meus 7 anos de idade eu era músico da igreja. Então, a minha vida, a minha rotina era na igreja. Mas quando eu entendi que eu precisava dar um passo além, eu aceitei. Só que como um bom convertido, Satanás não deixa eu quieto, ninguém quieto. Então, assim que eu me converti, não se passou muito tempo, eu me casei, né? E para honra e glória do Senhor, minha única esposa, só que eu não me casei da maneira correta. Então, eu acabei tendo um afastamento do ministério e passei um período longe de Cristo. Então, o que eu quero passar para vocês é isso. Quando eu anuncio que meu Jesus está à porta, eu estou falando de uma maneira simples, mas objetiva, porque muitos estão dentro do ministério, mas não tem Cristo. Muitos estão ali exercendo papéis, mas não tem o Salvador. Estão ali fazendo, mas não tem o Cristo que salva. E Jesus está ali dentro da igreja. Porque a palavra nos fala, onde estiver 2 ou 3 reunidos, ele se faz presente. Então Jesus está ali, está à porta, esperando uma abertura nossa, mas acontece que não conseguimos enxergar. E quando enxergamos, Satanás ele não está dormindo, ele vai investir muito mais para nos afastar dele. Porque Satanás ele sabe o que ele perdeu e não quer que eu e você alcance. E é por isso que nós temos que tomar cuidado ao viver dentro dos ministérios, dentro da igreja, porque a igreja nos salva. O templo não salva, quem salva é Cristo. E aí hoje eu estou aqui especificamente para dizer, Jesus está esperando você dar brecha para ele agir nas nossas vidas, na tua vida. Porque se eu não der essa brecha, essa oportunidade, ou abrir as portas para ele entrar, ele não vai reinar, ele não vai fazer morada. E quando eu entendi isso, presbítero Micael, eu automaticamente me desviei, a verdade, passei um período distante de Cristo e entendi o propósito que Satanás ele queria fazer na minha vida. Porque quando eu conheci minha esposa na igreja, estava tudo caminhando bem, mas aí quando a gente se desvia... Tava os dois na igreja, então. Os dois na igreja. Quando você fala, então, para quem está assistindo também entender, até eu, não casou da maneira certa, então vocês se juntaram, como diz no popular, né? Juntou. Entendi. Pode continuar. Então, quando aconteceu essa oportunidade de estarmos juntos, não casado, matrimonial, né? Aconteceu de eu ficar longe de Cristo. Mas, por incrível que pareça, que Jesus ele não se esquece do que eu fiz lá atrás. Satanás ele só vem acusar o que eu faço, o que eu fiz de mal. Mas Jesus nunca esquece daquilo que você iniciou os seus projetos, aquilo que você começou a fazer no ministério. Quando eu retornei para a igreja, depois de uns 5 anos afastado, mais ou menos, 4, 5 anos, o meu pastor, que eu me afastei na altura, ele estava na nossa igreja, ele já estava em outra igreja e eu fui ter com ele. Não foi menos de meio ano, 6 meses, já nos colocou à frente de ministério. E para muitos que criticam essa postura, tem algo de Deus aqui para vocês. Deus, ele não está em busca dos capacitados. Deus ele está em busca daqueles que exercem e que vão continuar dando seguimento, porque o aprendizado é constante. Os capacitados chegam nos ambientes e falam, eu sei, eu posso, eu faço. Mas Cristo ele ora o coração contrito e o coração que já executa com excelência. Se for para falar de texto, falar de Davi, falar de tantos homens de Deus, iríamos ver a biografia deles. Mas eu entendi isso depois de muito tempo. Que quando eu cheguei no ministério, que o meu pastor me colocou como diácono, eu falei, nossa, eu estava afastado, retornei e ele já me colocou. Mas eu entendi o peso.
porque eu já tinha perdido muito tempo longe de Cristo. Então, não há tempo mais para perder. Não tem mais tempo para perder. Todo tempo sem Cristo é muito. E com Deus, nunca perdemos nada. Então, Ele nos honrou, né? E chegando cá em Portugal, vivemos tempos que não podemos também brincarmos. E chegando aqui em Portugal, conhecendo nosso pastor Marcelo, eu quero também aqui dizer a todos vocês, né? Um abraço a toda a igreja, né? Isso. Missão Portugal, ali, AD Madureira Uma Missão benção. Portugal. Me acolheram de uma maneira especial, né? Cheguei aqui sozinho, sem minha família, desnorteado, né? Pelo clima, pelo tempo, pelo ambiente, mas ali Deus me colocou no meio de uma família. E tanto é que em menos de 2 anos, né, fui colocado ao presbitério e agora estamos ali dando lugar ao Espírito Santo como segundo pastor daquele ministério, consagrado hoje como pastor, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que Deus tem muito mais a fazer em nossas vidas e eu sei quem me chamou. E essa oportunidade de estar aqui para mim é uma honra, porque falar de Jesus é muito fácil. Hoje todo mundo fala de Jesus. Agora, viver com Jesus não é fácil. E eu repito, Jesus, ele está à porta. Você está ouvindo hoje essa palavra, está entendendo o que eu estou falando. Ele está esperando você dar lugar. Abra a porta do seu coração. Toda ansiedade, todo medo, toda dúvida, todo transtorno mental, tudo aquilo que está ali aprisionando, Jesus, ele tem poder de tirar. Amém. É verdade. Amém, meu querido. Pode continuar, fica à vontade. Amém? Mas você estava falando sobre essa questão, né, de estar à porta e tudo. A gente vai ver que o próprio Cristo, em um dado momento, ele, numa das cartas, né, ali mesmo em Apocalipse, nós não vamos entrar na escatologia, mas pronto, ele diz: ei, eu estou à porta e bato, né? Referindo-se ali até mesmo a igrejas, não é, pastor Natan? A igreja, no caso de Laodiceia, que era uma igreja nem quente, nem fria, tem aqui as características dessa igreja, as obras dela, e Jesus está lá, ó. Ei, vocês não vão me convidar para entrar, não? Vocês não vão me convidar para o culto? Esse culto é para quem mesmo? É para mim? Eu estou na porta, né? E o versículo vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo, né? Muitas das vezes, como você estava dando o recado agora há pouco a quem nos assiste, infelizmente o inimigo ele é tão sagaz, ele é expert, né, nessa arte de ludibriar, de mentir, que ele engana, né? E ele faz com que a gente se sinta incapaz, que a gente se sinta sujo, podre, né? Talvez essa seja a realidade de alguém que esteja nos assistindo nessa manhã de domingo, ou de repente não é domingo, de repente você abriu esse vídeo numa quinta-feira, por exemplo, numa tarde, numa madrugada, e está se sentindo muito triste, está se sentindo indigno, né? Porque o diabo falou tanta coisa no seu ouvido, disse que você não vale nada e tudo. Mas Jesus, ele só quer uma coisa, que a gente abra a porta, né? Eis que eu estou à porta. Olha o que ele fez com Zaqueu, né? Zaqueu era tido como o pior dos pecadores, um publicano, um cobrador de impostos, que roubava, né? Roubava as pessoas, cobrava mais. E ele diz assim: olha, Zaqueu, desce daí, que hoje me convém dormir, cear na tua casa. E houve mudança, houve salvação naquela casa, né? Então, talvez o que você precise nesse momento é abrir a porta, porque Jesus está à porta, conforme o pastor Natan vai continuar agora com esse texto, né, que nós estávamos conversando agora há pouco, e é forte. Presta bem atenção. Amém? Olha, você falando sobre Zaqueu, né, eu não citei no meu esboço, mas entenda, Zaqueu propôs em seu coração. Tudo se inicia. Algo tem que acontecer para Jesus agir. Deus nunca vai fazer nada antes da sua ação. Zaqueu se propôs em seu coração ver Jesus. Ele não propôs em seu coração Jesus dar nada para ele.
E quando Jesus ele está na porta esperando, ele não está esperando que ninguém vá em busca de Jesus para receber algo em troca. Jesus ele já deu por mim, por você a sua vida. E quando ele fez isso, ele não pediu nada para mim. Ele não pediu nada para vocês. Deus ele só quer fidelidade. Deus só quer que você cultue a ele. Dê o seu melhor a ele. É o contrário que Satanás faz. Satanás ele quer tirar o seu melhor, tirar o que você tem, e tudo aquilo que vai te trazer alegria tem que ter um custo. E Jesus não. Quando você tem Cristo na sua vida e deixa ele mudar a sua história, não estamos falando que será fácil. Porque se fosse fácil, Zaqueu tinha subido numa cadeira. Mas ele subiu em uma árvore, para ser bem claro para vocês, que tinha espinhos, que era difícil acesso. Então imagine, ele propôs em seu coração ter com Jesus, mas não olhou a situação de dificuldade. E é isso que eu quero hoje trazer para vocês, para a minha vida. Meu Jesus, ele não é difícil de entender. É simples. A palavra dele nos dá acesso total a ele. A palavra do Senhor que nos convence que eu não valo nada. Sem Cristo eu não tenho valor nenhum. É a mesma coisa que você ter que trabalhar sem receber seu salário, sem ser remunerado. Quando você faz para ele, ele retribui. Muitas das vezes ele não vai retribuir com dinheiro, com bens. Cristo conhece o meu coração. Sabe que o ser humano é corruptível. Imagine se da noite para o dia esse canal vai bombar, vai crescer, e Deus está vendo que você vai sair da sua origem. Vai sair do propósito que ele colocou esse canal nas tuas mãos, esse projeto. Que se esse projeto é para engrandecer o nome de Cristo, Deus vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Mas quando Deus já nos conhece, ele vai trabalhar nosso caráter, ele vai trabalhar a nossa estrutura, e muitas vezes esse trabalhar vai trazer choro, vai trazer dor, vai trazer prantos, e eu não vou entender muitas vezes porque eu estou preocupado em obter os bens e não obter a salvação em Cristo. É por isso que não podemos desviar o foco, não podemos desviar o olhar. E mesmo que eu esteja no pecado, que você esteja no pecado, Jesus ele está à porta e ele olha para você nesta manhã e diz: deixa eu entrar. Dê lugar. Não se preocupe com os ministérios que você participou e que te feriram. Não se preocupe com as palavras dos próprios membros que te feriu. Ele quer mudar o quadro. E ele quer fazer diferente. Ele quer pegar você e fazer um canal de bênção para este mundo. É o que Deus tem feito na vida do presbítero Micael. Vocês acham que é fácil você levar essa palavra do Senhor com seriedade, com responsabilidade, com dedicação? Porque a guerra espiritual não enxergamos. Mas só sabe Deus, a família do presbítero Micael e aqueles que estão mais próximos, a guerra espiritual que eles têm enfrentado para manter esse projeto. Então, eu creio que se você der lugar a Deus, você vai ver o que ele vai fazer na tua história. Porque estamos vivendo, sim, tempos difíceis, e eu creio que estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Temos diversas versões ou visões, conhecimento, que se fôssemos para retrabalhar aqui a escatologia ou a teologia, falar sobre uns detalhes que a Bíblia muitas vezes nos deixa assim de cabelo em pé, eu sei que poderia ser até menos bons aos olhos e aos ouvidos. Mas Deus, ele me incomoda, está me incomodando desde o dia que o presbítero Micael me convidou para estar aqui, para falar da simplicidade do que é dar lugar a Deus. Jesus, ele está esperando você dar ouvido a ele. Não dê ouvido às pessoas. Como meu pastor Marcelo sempre fala, não dê ouvido às vozes, e sim à voz do Espírito Santo. Sem muita delonga, eu queria meditar com a igreja, com todos vocês, para não perdermos o foco, em João capítulo 4, versículo 5. Deus me deu a oportunidade de ministrar. E eu achei diversos versículos.
presbítero Micael, que falava sobre esse tema, Jesus está à porta. Sim. Mas todos os versículos que eu estava meditando não trazia aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas aqui vai. João capítulo 4, versículo 5 nos fala assim: assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José. Havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso uma mulher de Samaria veio tirar água, pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu um judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecestes o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu me pedirias, e ele te daria água viva. Eu creio que você já conhece, como o nosso presbítero Micael conhece esse texto, mas a profundidade do conhecimento que esse texto nos traz é profundo, porque Jesus, ele veio buscar os pecadores. E quando eu anunciei esse tema para o Micael, eu entendi que quando eu falo de Jesus com segurança e propriedade, todos os meus medos ou incerteza é lançado no mar do esquecimento. Porque eu entendo que quando Jesus ele veio me buscar, ele não olhou o meu passado pecador, ele não quis olhar o que eu fiz de errado. O contrário que Satanás faz. Porque conhecendo a história dessa mulher, nós sabemos que essa mulher não tinha uma vida digna de respeito e de valor. Falamos de Zaqueu, que era um homem que aos olhos da população não tinha valor nenhum, nem credibilidade. Mas o que ele fez tocou Jesus de uma maneira tão especial que fez Jesus parar, olhar para cima e convidá-lo para descer. Significa que Jesus ele não está aqui preocupado com aquilo que as pessoas criam de mim e de você. Ele está preocupado com aquilo que você procura nele. Porque quando Jesus ele está à porta, a versão que eu trouxe para mim é: você está ouvindo ele falar com você? Porque quando nós citamos no início da igreja, que eu vivi na igreja, que eu me converti, tive minha conversão depois de um período já frequentando a igreja, tendo escola dominical, tendo culto de oração, participando de Santa Ceia, eu estava ali. O propósito do Jesus, que me chamou e que chamou cada um de vocês, era continuar a obra. Mas Satanás ele vai tentar de todas as maneiras fazer você se esquecer daquilo que Jesus ele fez. Jesus ele se entregou sem querer nada em troca. Porque o amor ele vai cobrir toda imperfeição. Porque tem um ditado que fala: quem ama, né, não olha o defeito. Quem ama, perdoa. Né? Eu sou casado e pela misericórdia do Senhor, bem casado com uma mulher que aos olhos de muito eu não merecia. Mas Deus ele me mostra o meu valor em todos os meus detalhes, meus irmãos. Eu quero entrar numa versão um pouco mais descontraída, porque o seu valor não está limitado com o que você tem ou o que você é. O seu valor já foi selado na cruz do Calvário. E aqui nesse texto, Jesus ele mostra, não só para mim hoje, mas naqueles tempos, que ele estava em busca de pessoas que era pecador, mas que tinha sensibilidade com a voz dele. Que tinha sensibilidade com a palavra dele. Porque, igreja, eu estou aqui hoje com um texto que falava-se de uma mulher pecadora. Mas o contexto desse tema está falando de duas populações que eram uma só. Quando falamos de Judá e falamos de Samaria, estamos falando de dois povos que eram um só, por conta de cultos,
por conta de doutrinas, esses dois povos se afastam. Satanás, ele nunca vai trabalhar com mais, ele quer dividir. Então, tudo que tem no nosso meio, que está tendo divisão, a mão de Satanás está ali. Exatamente. Porque um casamento que não tem os dois em uma cumplicidade, e acaba tendo divergência em tudo que vão fazer, não dá certo. A própria palavra nos fala que uma casa dividida não subsiste. Uma casa que tem dois senhores vai acabar tendo somente um. E o meu Deus não trabalha no muro. Ou é ou não é. E quando você determina fazer a diferença, vai se levantar diversos contrários para tentar tirar aquilo que Deus colocou no seu coração. Vai tentar tirar o propósito que Deus colocou no seu coração para você executar nessa terra. E quando eu entendi que quando aquela mulher dá ouvido a Jesus, imediatamente ela repreende, sabe por quê? O mundo nos ensina a aceitar aquilo que eles querem. Porque se hoje nós olhar todos os aspectos nossos, tanto de trabalho, quanto de ministério de igreja, quanto de sociedade, estamos entendendo que para você crescer na sociedade tem que se igualar ao nível, tem que rebaixar um pouco, tem que dar lugar a vontades que o mundo tem, porque muitos estão criticando as igrejas, igreja de parede preta, igreja de parede azul, mas está esquecendo da essência que é Cristo. Se Cristo está ali habitando, não estou falando levantar seitas, porque hoje tem igreja para tudo quanto é pessoa. Mas aqui eu vejo só uma igreja que é Jesus, só um ministrando a palavra de amor. Porque todos olham e vê os meus defeitos. Não vê o que o meu mestre fez na minha vida. Não estamos querendo aqui trazer placas ou denominações, mas estamos aqui trazendo para vocês. Que muitas vezes o que é bom para mim não vai ser bom para o presbítero Micael. Muitas das vezes o que é bom para nós não vai ser bom para vocês. Mas eu sei o que é saudável para mim e para você. Cristo Jesus. Se aonde você está habitando, onde você está congregando, aonde você está indo, tem Jesus, ali é o melhor lugar de você servir. Ali é o lugar de você adorar a Deus. Mas muitos estão esquecendo que Jesus, ele não é qualquer ser. Ele é divino, é puro e é santo. E para que eu possa enxergar Jesus, eu tenho que ser santo. Aí vocês olham e falam, tá, mas é impossível isso acontecer. No mundo corruptível, um mundo que você já se amanhece estressado, olha para os lados, já vê tudo que não presta mais um pouco, como você consegue manter a santidade? Todos os dias você tem que pegar sua carnezinha e maltratá-la. Leia a palavra constantemente. Medite na palavra diariamente. Tente sempre introduzir Cristo na sua rotina. Não queira se afastar dele porque o trabalho é estressante, porque o tempo não dá, porque você está muito cansado, porque desculpas não vai levar você a lugar nenhum. E aqui está a prova viva. Quando Jesus ele chega até aquela mulher e pede água, a palavra nos fala que Jesus ele foi àquele lugar. Mas é interessante o texto que quando Jesus ele vai, ele para, se assenta e espera. Aí vai lá outra palavra para o seu coração. Muitos podem estar contigo, no seu lado, em sua volta, mas muitos não podem participar de tudo que você vive. Muitos não podem participar dos ambientes que você está participando. Vai ter momentos que todos vão estar reunidos, mas vai ter momentos que é melhor você estar acompanhado de um que está na mesma sintonia que você. Tanto é que só estava com Jesus nesse momento João. Só assinou ou escreveu esse texto João. Porque os outros 11 não estavam preparados para ver Jesus conversando com aquela mulher. Porque naquele tempo, biblicamente falando, Jesus não poderia levantar a voz para aquela mulher e nem aquela mulher para Jesus. Mas aqui vamos quebrar tudo aquilo que o inimigo se levanta para tentar nos cegar. Jesus ele está indo em busca para salvar. Jesus não quer participar do seu pecado nem do meu pecado. Ele está indo em busca para nos salvar.
E muitas das vezes o ambiente que eu vivia e que você vive não tem o encontro de Jesus. Mas ele vai ao seu encontro e vai esperar você deixar ele falar. Porque quando Jesus ele está sentado esperando os discípulos trazer o alimento, ele estava atento aos olhares fixos para aquela mulher. Hein, pastor Natan? Só pegando o gancho, para quem está nos assistindo agora, entender mais ou menos essa questão, né, de Samaria, né? Muito a gente ouve falar da mulher samaritana, né? Ainda vamos continuar falando sobre isso, que era uma mulher que, além de ser samaritana, ela também tinha, não tinha uma vida, digamos assim, muito correta, né? A Bíblia vai mostrar que ela teve vários maridos e tudo, mas a situação talvez você que nos assiste não saiba, né? O porquê que os samaritanos eles eram tão, digamos assim, odiados, a palavra é essa, Isso. né? Houve realmente uma divisão, né? Como o pastor bem falou no início ali, houve essa divisão, né, das 12 tribos de Israel, e se dividiram as tribos do norte, as tribos do sul, e ficou ali somente Judá e Benjamim, né? A tribo de Judá e Benjamim. E as outras 10 tribos, elas se afastaram, depois foram dizimadas, perderam guerras e tudo, e pelos assírios, né, foram açoitados e tudo, e Samaria, né, virou aquele lugar onde tudo que não prestava ia para Samaria, né? Os prisioneiros de guerra, os escravos, os aleijados, ou seja, tudo que não prestava mandavam para aquele lugar. E aí nasceu o contexto, né? Os judeus e os samaritanos. Eles não se davam de jeito nenhum, meu irmão. Não se davam, não tinha o que fizesse, né? E Jesus, sendo judeu, né? Qualquer judeu não poderia olhar para aquele povo, não precisava, não deveria, né, melhor dizendo, falar, dirigir a palavra. Eles não se falavam de jeito nenhum. E a passagem mais antes um pouquinho vai dizer assim, Jesus disse, é necessário passar por Samaria. Ou seja, não é que era preciso. Jesus não precisava passar por Samaria. Jesus ele não precisava, existiam 3 caminhos que ele poderia passar, mas ele resolveu passar por dentro, né? É necessário passar por Samaria. Então, nessa manhã, ou nesse momento que você está nos ouvindo, queremos aqui fazer um ato profético com você. Talvez esse seja o momento necessário que Jesus escolheu para falar com você, né? Talvez seja esse o momento. Não vai ser mais depois de hoje, não. Vai ser hoje que Jesus escolheu. É necessário falar com você. Independente do teu pecado, independente do que o mundo te rotula, que foi exatamente o que o pastor Natan falou, né? E o mais interessante nisso tudo é que foi necessário os discípulos irem comprar comida, né? Eles foram buscar comida. Eu imagino a cara de Pedro, imagino, tá bem? Imagina a cara de Pedro comprando pão. Me dá esse pão aí. Jogou o dinheiro de qualquer jeito, pegou ali, não quis nem muito papo, né, com o atendente ali da padaria, da banca, né? E algumas linhas teológicas, pronto, você falou aí a respeito de João, né? Algumas linhas teológicas falam que João, ele estava presente. Alguns vão dizer que nem João estava, porque nem ele estaria, digamos assim, preparado, porque realmente só quem se compadeceu da vida daquela mulher, realmente só quem se compadece, né, pastor Natan, da vida do pecador, da minha vida, né, todos os dias, um dia eu estava lascado, jogado às traças realmente, e Jesus, ele me estendeu a mão, ele se compadeceu, não se importou com o meu passado, como você bem falou, ele lança tudo no mar do esquecimento, ele não quer saber. O homem, ele vai ajudar, né? O homem realmente, às vezes você talvez já precisou de uma ajuda e alguém te estendeu a mão, mas é sempre por algo em troca. Já percebeu isso? É sempre por algo em troca e é sempre para jogar na cara depois. Ou não, pode ser que não seja sempre para jogar na cara, mas na primeira oportunidade, olha, eu te ajudei, eu fiz isso por ti, tu não pode me ajudar nisso. Mas Jesus não. Ele disse, é necessário passar por Samaria, e ele se colocou diante daquela mulher, pastor Natan, né? E ela disse assim, como tu, sendo judeu, vem falar comigo? Ou seja, era inadmissível. O texto vai falar da hora, né? Os estudiosos vão dizer que era um horário que o poço era o mais vazio possível, porque estava muito quente, né? Esse horário era o horário que o sol estava tinindo, digamos assim, né? Que ninguém queria ir. Ou seja, até mesmo
aonde ela convivia, né, juntamente ali em Samaria, até lá dentro ela era mal falada. Não era só pelos judeus, não, era até pelos samaritanos. Era uma mulher que estava com a vida desgraçada, mas você vai continuar agora, fique à vontade. Amém. Não, isso é importante que eu falei no início. Estamos aqui nesse episódio com esse tema para aprender. Porque a palavra, eu já ministrei 2, 3 vezes em cima desse texto e eu sempre aprendo algo novo. E como o nosso presbítero acabou de falar, Micael, e eu entendo muito isso, porque ele citou algo que aqui em Portugal, se não todos, eu vou falar de mim, vivi isso. As pessoas faz, mas na primeira oportunidade, ela vai lançar no seu rosto ou na sua cara. Ela vai te mostrar que sem ela você não conseguiria. E a diferença de Jesus em todo momento com essa mulher é que a preocupação dele era alcançar a vida dela. E Jesus, ele vem e precisa de algo. Ele precisa que você confesse, que você entregue essa oportunidade para ele, diferente de tudo e de todos da terra. Porque Satanás, ele quer isso. Ele não quer saber se você vai dar legalidade a ele. Ele quer pegar eu e você no erro e começar a nos acusar. E Jesus não, ele olha para aquela mulher porque é específico horário, como já foi falado. Ele chegou num horário que ela ia naquele horário porque não tinha ninguém. Estava vazio de pessoas. Ela, todos os dias, constantemente, ela estava ali para pegar água. Mas como foi falado, Jesus ele foi ter com ela. Mas Jesus ele não foi lá onde ela estava. Porque muitas vezes nós falamos assim, não, para você aceitar Jesus, tem que estar na igreja. Para você aceitar Jesus, tem que estar num ambiente que tenha um líder, que tenha alguém ali. Não, você está ouvindo essa mensagem, você pode propor ao seu coração nesse momento aceitar Cristo. Agora, você manter um vínculo em um ministério para continuar aprendendo, para continuar crescendo no ministério, para continuar evoluindo o aprendizado da palavra, é louvável. E é isso que eu aprendi com essa samaritana. Porque numa fase da vida dela, que ela estava destruída, tanto emocional, quanto espiritual, quanto como ser humano, ela nunca ia ter a sensibilidade de chegar até aquele homem de Deus, sabendo quem era, pelas vestes, e ter um encontro, como eu posso dizer assim, tranquilo. Porque eu creio e acredito muito pelo que eu já estudei, que aquela mulher, ela era sim utilizada nos meios cristãos. Ela sabia muito bem que homens que levavam conhecimento não eram homens de Deus, servos do Senhor. E hoje vivemos tempos que, se não tivermos cuidado, vamos acabar nos atropelando porque olhamos os defeitos dos outros, não olhando a Cristo que nos salvou pelo sangue dele. E quando essa mulher ela expõe palavras ofensivas com o mestre, você vê que ele em momento nenhum repreende. Em momento nenhum Jesus confronta a pessoa dela. Porque como o presbítero Micael acabou de falar, aquela cidade era maldita. Era considerada maldita. Não havia ninguém que queria estar ali. Aqueles que já viviam, que era daquele lugar, já viviam isolados. Mas Jesus ele veio para romper todas as barreiras humanas para nos garantir a salvação. E é por isso que o meu Jesus não retornou ainda, porque ainda existem vidas que precisam ser evangelizadas. Aí eu faço a pergunta para mim, será que eu estou pronto para levar essa palavra a todos aqueles que ainda não ouviram? Aí você está nos ouvindo hoje, você está entendendo um pouco o que Jesus representa na nossa vida e sente o desejo de servi-lo. Mas olha e fala assim, eu sou pecador, eu não sirvo para isso, eu não tenho capacidade de estar ali. Mas Jesus está nos mostrando aqui que ele quer utilizar a mim e a você. Jesus, ele pega uma mulher cheia de defeitos, aos olhos do humano que não valia nada, e começa a anunciar o evangelho que os discípulos ainda não tinham recebido. Ele leva para ela uma mensagem de água viva,
Um evangelho que fala que se tu beberes, nunca mais tu terás sede. E eu entendo que Jesus, ele sabe trabalhar em todos os ambientes. E o ambiente que Jesus estava ali era um ambiente propício para acalmar a tempestade do coração dela. Porque eu creio que não foi à toa que Jesus foi ali. Jesus, ele foi ali porque ela já tinha proposto no seu coração algo. Jesus, ele está à porta e ele está ouvindo o seu coração. Ele está entendendo o que a sua alma está clamando. E quando eu estava tentando interpretar esse tema e esse texto, eu entendi que Jesus foi ali só pelaquela vida. Porque Jesus estava vendo aos olhos, ou simbolizando como Jesus 100% Deus, ele estava vendo que ela já tinha proposto algo de diferente. E Jesus, ele entende o coração quebrantado. Zaqueu não falou nada, mas Zaqueu propôs, a palavra nos fala que ele propôs em seu coração ver Jesus. E ele não olhou as dificuldades. E eu imagino que aquela mulher, chegando num tempo difícil dela, vendo que nada mais estava prestando, o homem a qual ela morava, vivia, passava a noite, amanhecia, ela passava a mão na sua cama, o homem não estava mais ali. Ela não tinha uma vida digna no meio da sociedade. Era menosprezada, era rejeitada. Aí imagino eu meditando na palavra, conjecturando o pessoal, eu entendendo que ela propõe em seu coração não mais se corromper com aqueles homens, não mais se entregar para as concupiscências da carne, não querendo mais fazer aquilo que ela estava fazendo. Aí eu digo a vocês hoje, neste dia especial, Deus está vendo aquilo que você está querendo fazer, mas você tem que confessar, tem que crer e deixar Deus mudar o quadro. Não adianta nada eu ficar me lamentando com os meus erros, ficar se lamentando com as adversidades que eu tenho passado, e eu entendo que se eu entregar para Cristo, Ele resolve. E quando aquela mulher entende e entrega, entenda que na hora ela fala, como tu, sendo judeu, ela expôs de uma maneira grosseira com o mestre. Mas todos aqueles que têm um encontro genuíno com Deus, ouve a voz, a alma se tranquiliza, porque em seguida ela vai tratar ele com mansidão, com reverência, com respeito. E hoje eu entendo que se não tivermos uma postura diferente nessa sociedade, uma atitude de amor, da maneira que Jesus nos ensina, não vamos conseguir mudar o quadro da história de muitas vidas que estão aqui. Porque estamos vivendo em Portugal e hoje entendemos o peso espiritual que Portugal carrega. Hoje vemos que não é um mar de rosa viver aqui, mas aqui necessita de mulheres e homens de Deus que levem essa palavra com amor e com dedicação, que levem essa palavra com respeito, que levem essa palavra aos corações daqueles que estão ouvindo com amor. Transpassar as dificuldades é impossível, mas você consegue romper a barreira emocional de muitas pessoas só falando que Jesus, ele salva, só falando que Jesus dá a paz ao seu coração. E eu creio, imagino, que quando Jesus conversa com aquela mulher e fala a ela, se tu soubesses quem está te pedindo água, você pediria a mim de beber, e eu te daria água viva. E essa água, nunca mais você teria sede. E ela, com o conhecimento que ela tinha, que era conhecedora, ela já se tranquiliza. E ela começa a entender que aquele homem tinha algo diferente. Mas mesmo assim, ela contesta. Mas, Senhor, o poço é fundo. É o que acontece nos nossos dias atuais. Quantas e quantas vezes questionamos a Deus. Ouvimos Ele falar, ouvimos as pregações, ouvimos as ministrações e falamos, Senhor, mas não tem jeito. Como vai acontecer? Como o Senhor vai fazer? Porque na nossa ótica, na nossa visão humana, não tem solução. Porque hoje as pessoas levam a mensagem da cruz como se fosse uma mensagem de autoajuda. Jesus te ama, Jesus te quer, e Jesus quer você do jeito que você é e do jeito que você está. Mas a verdadeira mensagem da cruz é renuncie a si mesmo. Renuncie o seu pecado. Renuncie as suas vontades. Mude a sua vida. Creia que em mim você vai ter a salvação. Aí não entendemos, começamos a questionar.
Mas Jesus, ele sabe como falar ao meu e ao seu coração. Muitas vezes, existem mensagens que é dura aos nossos olhos, aos nossos ouvidos entender, mas é a mensagem que eu preciso muitas vezes. É a mensagem que naquele momento Deus ele quer falar ao meu e ao seu coração. E eu sei muito bem que todos têm capacidade de pregar a palavra. É só se dedicar. É só você perder mais tempo meditando. Mas o que nosso Deus ele quer fazer é que essa palavra seja mostrada em nossas vidas. As nossas atitudes, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de andar, a nossa postura na sociedade. A palavra tem que estar em mim. Tem que estar agindo na minha vida. Porque falar por falar, todo mundo fala. Porque hoje conseguimos enxergar e ver que Satanás não quer tirar ninguém da igreja. Satanás quer todo mundo na igreja. Mas dentro da igreja ele quer começar a fazer as arruaças. Começar a levantar falsos testemunhos. Começar a levantar falsos profetas. E o nosso meio é corrompido porque o coração nosso, ser humano hoje fraco, tem desejo de alcançar metas na vida. Tem desejo de chegar a níveis econômicos, nível pessoal, ministerial. Porque hoje, você pega um azeite desse aqui, vai no monte, ajoelha aí, servo, pastor, profeta, apóstolo. Mas aqui entendemos que o verdadeiro missionário, ele não espera uma consagração. Ele faz a vontade do Pai, né? Entenda, fazer a vontade é muito melhor e é muito mais gratificante do que você ser aplaudido de pé pelos homens. É interessante quando você falou também, pastor, a respeito de Zaqueu, né, que a gente está falando. Ele passou por cima de, não só de um obstáculo, de subir numa árvore e tudo, mas de uma vergonha, né? Você já pensou? Aquele homem, ele, se fosse nos dias de hoje, era quem andaria de paletó e gravata, com a sua maletinha aqui do lado, aquela maleta preta, né? Cheia de dinheiro, com a sua calculadora lá de aquelas científicas e tudo para fazer as contas, para cobrar, para isso, para aquilo. Subir numa árvore e todo mundo olhando, né? O status daquele homem. Aquele homem tinha um status social, mas ele não se importou, né, com os outros que estavam ao redor, não. Se for preciso passar vergonha, ele passou, né, subindo numa árvore. O que importava para ele era ver, né, era ver esse Jesus. Realmente existem coisas que somos nós, né, que temos que fazer, né, que Jesus ele não vai fazer por nós. Ele está nos esperando, né, ele está à porta, né, e a mulher samaritana, ela chega a falar também, né, como que o senhor vai tirar água se o poço é fundo, né? E o senhor não tem corda para tirar. Porque nós somos limitados, né? Jesus Cristo, ele age e já agiu na tua vida, age na minha vida, na sua, de formas sobrenaturais. Que se a gente fosse explicar, muitas das coisas a gente não conseguiria, não é? Como você bem falou, quando nós vamos fazer algo, nos determinamos a fazer algo, a gente faz um projeto, digamos assim. Ah, mas eu vou precisar de X para isso, Y para aquilo, vou precisar de isso e daquilo, e a gente faz todo um cálculo, tudo certinho na caneta. E na hora, muitas das vezes não dá certo, né? Mas quando Jesus se propõe a fazer alguma coisa, para ele é simples, basta ele dizer assim, ó, Pedro, vai lá, lança o anzol, primeiro peixe que tu pegar, abre, tem lá o valor das 4 dracmas, né? Paga o meu imposto, o teu tá resolvido. Ou seja, Jesus Cristo, ele primeiro, é Deus, né? É 100% homem, 100% Deus. Então, não existe limitação para ele e muito menos para o seu amor, né? Ele, ao olhar para essa mulher e a mulher ainda retrucar, né? A gente vê que ela sendo até mal educada. Não sei como é que você vai pegar água se o poço é fundo, o senhor não tem nem corda para tirar. Eu tenho aqui meu baldezinho e minha corda, eu posso, né? E depois ele vai falar para ela, se tu soubesse que a gente pede, tu me pedirias, eu te daria água. E ela sabe que ela não entende novamente, né? O texto vem falar e ela diz assim, ô Senhor, me dá dessa água aí, que é para mim não precisar mais vir aqui nesse poço. A nossa ignorância muitas vezes é assim. E a gente vai julgar, pastor Natan. Essa mulher vai dizer assim, caramba, será que ela não percebe que Jesus estava dizendo para ela, querendo dar algo para ela?
e eu olho para mim, para minha vida. Será que eu não percebo? Será que o pastor Natan, será que você não percebe, pastor Natan? Você que me assiste nesse momento, será que você não percebe que Jesus ele também quer te dar a água da vida? Será que eu não percebo nas minhas aflições, nas minhas limitações, que Jesus ele é a minha provisão e eu me preocupo muitas vezes com aquilo que eu vou comer amanhã, com aquilo que eu vou vestir? Será que eu não percebo que esse Jesus ele é sobrenatural, ele é poderoso? Não estou dizendo aqui que eu devo, sei lá, não devo trabalhar mais, não devo me preocupar em trazer o sustento para minha casa, para minha família, mas a gente muitas das vezes trabalha, faz, entre aspas, a nossa parte e está preocupado com o dia de amanhã, né? Está preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir. Será que a gente também não percebe que Jesus, ele cuida, assim como ele era o sobrenatural na vida ali daquela mulher? Se ele quisesse, ele pegava a água daquele balde, daquele poço, sem nenhum balde, né? A gente sabe disso. Mas ele estava ensinando uma lição. Ele não foi ali para beber água, né? Ele não foi ali para beber água, ele foi para ensinar algo para essa mulher. Então, às vezes, a gente quer criticar, né? Nós queremos criticar, dizer assim, aquela mulher ela não enxergava que quem estava diante dela era Jesus de Nazaré, era o Messias, né? Mais para frente um pouco, você vai continuar, a gente vai entender realmente o que ela passou, como ela percebeu de quem estava falando. Mas muitas das vezes a gente também esquece de que o Jesus, aquele mesmo Jesus que teve o encontro, aquele mesmo Jesus que olhou para aquele cego e disse assim, o que queres que eu te faça, né? Aquele mesmo Jesus que se entregou naquela cruz, que teve que entregar o seu espírito, né? Porque nem a morte teve poder sobre ele, né? Foi preciso ele dizer, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e suspirou, que nem a morte teve poder sobre ele, que ressuscitou ao terceiro dia. Esse mesmo Jesus, ele continua sendo o mesmo, ele não mudou, né? Um dos atributos de Deus, de Jesus, é que ele é imutável, né? O nosso Jesus, ele não muda, ele vai nos amar independente das circunstâncias e situações. E muitas das vezes nós esquecemos que esse Jesus, ele continua sendo o mesmo. E essa mulher, então, Jesus olha para ela e fala assim, se você me pedisse, eu te daria a água da vida, né? E ela fala o que para ele, pastor? Pode continuar. Quando ela entende um pouco, né, sobre a situação da água, que Jesus ele já se declara a ela, Sim. Ela não consegue entender porque o pecado ele consegue intervir nas ações espirituais. E por isso que é importante confessar e deixar. E quando Jesus continua falando, Jesus está indo em busca daquilo que ela tinha proposto, né? Uma mudança. Porque Jesus ele vai e fala assim para ela, olha, vá lá, chame o teu marido para ter conosco. Aí é interessante que ela confessa, eu não tenho. Então Jesus ele já começa a trabalhar no coração dela de maneira especial, da maneira que trabalhou o meu. Então, falastes bem, você não tem. E aquele que tu tens não é seu. E ela ali naquele momento, ela já entende que ali não é somente um homem, e sim o mestre, o Messias. Aí aquilo que eu busquei para entender mais profundo, presbítero Micael. Quando Deus ele quer tratar conosco diretamente, ele vai nos pegar e vai nos lapidar. Porque assim, Jesus ele quer utilizar todos, mas ele não quer utilizar de qualquer jeito. E quando nós entendemos isso, e eu sei muito bem do que eu estou falando, tanto é que quando nós estamos iniciando os projetos da vida, eu falo hoje, Senhor, toma direção. Se levanta de todos os lados dificuldades, se levanta de todos os lados a barreira. Mas Deus, ele sempre traz uma mensagem, levanta um servo para trazer algo para tranquilizar nossos corações. E nesse momento, Jesus ele trata com ela. Quando ele se declara e fala, falastes bem, você não tem, já quebra o clima que ela estava ali preocupada. E a palavra nos fala que aquela mulher reconhecendo, diz, Senhor, tu és o profeta. Mas aí Jesus ele trabalha mais profundo com ela porque ele foi em busca dela.
Deus ele está indo em busca de você, da mesma maneira que eu. Mas ele veio atrás de mim e falou, eu quero utilizar a tua vida como um profeta, como um missionário. Mas não é de qualquer maneira. Aí hoje, Micael, eu vejo muitas pessoas se levantando hoje como levitas, como pregadores, como servos, mas de uma maneira um pouco ignorante. E é o que tem acontecido, muitos afastamentos de membros, de pessoas que estão ali para servir a Deus de verdade. Porque as pessoas têm que entender que para servir a Cristo não é de qualquer jeito. O Senhor, ele vai perdoar meus pecados. E como vai ser? Ele vai perdoar, ele vai trabalhar no seu caráter, ele vai trabalhar na sua estrutura e depois você vai dar seguimento à tua vida com Cristo. Mas enquanto isso não acontece, você vai estar servindo a Ele, você vai estar ao lado dele. Mas a palavra nos fala que na hora que ela entende, ela fala, mas Senhor, será que somente vós, judeus, são os certos? Porque vocês dizem que tem que adorar a Deus em Jerusalém. E nós, cá em Samaria, diz que temos que adorar a Deus nos montes. Entende que a divisão nunca vai fazer parte do reino. A divisão sempre vai fazer parte na vida daqueles que não têm o Espírito Santo tomando conta. E é por isso que nessa manhã, que estamos debruçando dessa palavra, estamos entendendo que o propósito do que Deus ele colocou nesse tema de dominical cast é que todos os dias temos uma oportunidade a mais. Porque essa palavra dominical, todos conhecem, que serve a Deus, principalmente na Assembleia de Deus, tem o hábito de todos os domingos de manhã, que é um momento de descanso, estar na escola dominical, aprendendo a palavra. Então, a palavra do Senhor, ela nos dá o alimento para permanecer uma semana toda de guerra. A palavra do Senhor nos dá o alimento para permanecer firme. E aí Jesus ele vem e declara-se para aquela mulher mais uma vez, dizendo assim, olha, declarou Jesus àquela mulher, crer-me, está próximo a hora quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorai o Pai. Vós adorai o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora é chegada de que de fato, já chegou em que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Ela entende naquele momento que Jesus não estava preocupado com os judeus, com os samaritanos, mas com todos adorar o Pai em espírito e em verdade. O propósito de Jesus estar à porta e bater é que Jesus ele quer que você entenda que ele quer eu e você unidos em um só propósito, porque não existe céus para crentes. Existe um céu que Jesus foi preparar para mim e para você. E aquela mulher entendendo mais um pouquinho daquilo que Jesus estava falando, a palavra nos fala que ela deixa tudo para trás. Porque ela entendeu que ela era certa. Ela olha aí, entendeu que o propósito de Jesus na vida dela não era criminá-la ou deixar ela triste pelo pecado, mas sim mostrar a ela que ela era serva. Ela deveria adorar o Pai em espírito e em verdade, como os judeus, como os gentios, como os samaritanos, como eu e você. É chegado o tempo dos verdadeiros adoradores se pronunciar. Porque hoje vemos o mundo se destruindo, como hoje nós vemos o carnaval destruindo famílias. E cadê os verdadeiros pais? Cadê os verdadeiros homens? Não é dizendo que a festa em si é o mal. O mal é o ser humano que dá legalidade ao pecado. Este é o mal que eu e você temos que combater. Não é a pessoa atacar a família, atacar eles que estão ali se destruindo. Mas o que está ocasionando aquilo? Porque quando eu vejo famílias destruídas porque o pecado está reinando, é porque os verdadeiros não se pronunciaram. Quando se levanta um para falar do amor de Cristo, que é lançado nas redes sociais, que cresce, aí se levanta um ou outro e querem abafar, querem pará-lo.
Porque hoje as redes sociais é uma arma. Como está acontecendo hoje a demonstração das situações do nosso Brasil. Hoje conseguimos enxergar que Satanás não está com medo de mostrar as caras. Aí eu olho para essa palavra, é chegada a hora dos verdadeiros adoradores adorar o Pai e Espírito em verdade. Se Satanás não tem medo de mostrar a cara, de mostrar ali que está fazendo, que está usando pessoas, por que eu e você vamos estar com medo? Ah, Natan, eu estou afastado da igreja, eu não estou mais cultuando, mas você sabe que você é um servo? A hora é essa de você se reconciliar com o Mestre. E Jesus, ele quer que os verdadeiros adoradores adorem. Faça a sua parte. Porque se eu e você não fizer, as pedras vão clamar. Se eu e você não fizer, Deus vai levantar outros e outros para fazer. Mas se Jesus foi em encontro daquela mulher, especificamente porque Jesus esteve com ela, Jesus está tendo um encontro comigo e com você neste dia. Esta manhã é uma manhã especial para você e para mim. Jesus, ele está te perguntando, eu estou à porta, você vai abrir? Jesus está perguntando, você vai esperar chegar mais dias maus para você parar e entender? Você vai esperar as dificuldades continuar assolando a sua vida, o seu casamento, a sua estrutura emocional? Ou você vai dar lugar para esse Jesus mudar o quadro da sua história? Porque aquela mulher entendeu que Jesus queria mudar a vida dela. Porque quando Jesus ele se pronuncia, eu quero te dar, ele está oferecendo, ele está entregando algo àquela mulher. E mesmo ela com dúvidas, continuou conversando com o mestre de uma maneira simples. E Jesus, ele relata a ela. Porque eu sei, presbítero Micael, que a dificuldade nossa hoje é interpretar. Muitos têm a palavra na ponta da língua, conhecimento na ponta da língua. Mas será que a palavra vive na minha vida? Será que eu consigo introduzir esse texto ou essa palavra no meu dia a dia? Ou será que as dúvidas ainda batem no meu coração? Será que foi Deus mesmo que me chamou para esse ministério? Será que foi Deus mesmo que entregou essa bênção nas tuas mãos para você executar? Porque quantas vezes eu não fico me interrogando no meu lar? Porque a dificuldade vem. Não deixa de chegar na minha vida. E eu sei muito bem quem me chamou. E se todos os dias eu não renunciar ao meu eu, a minha dúvida, eu nunca vou conseguir ir em frente. Andar com Cristo é andar constantemente reconhecendo que somos dependentes de Cristo. Não adianta olharmos para as adversidades e dizer assim, não, vai se acalmar, uma hora acaba. Você está fazendo o que para isso acabar? Está fazendo o que para Jesus mudar o quadro da sua história? Porque se fôssemos para a gente entrar em outros textos e falar sobre os discípulos naquele mar, eles tinham conhecimento com Cristo, mas não tinha ainda a palavra de fé em seu coração. Porque na primeira vez Jesus se levanta do barco e manda a tempestade se acalmar e fala para eles, homens de pouca pequena fé. Imagine, você está andando com Cristo, vendo Jesus fazendo um milagre, operando milagres e maravilhas, aonde Jesus passava era um grande congresso. Multidões seguiam, apertavam, oprimiam, grandes multidões porque queriam algo da parte de Jesus. Ou era uma palavra de conforto, ou era uma bênção física. E aqueles discípulos sabiam quem era o mestre, mas ainda não estavam preparados para viver o sobrenatural. Aí Jesus sai da sua rota e se encontra com uma pecadora, entrega para essa pecadora uma palavra que ele ainda não tinha anunciado para os seus discípulos, deu a ela a chave da vitória, dizendo, se tu me pedis, eu te darei água, água viva. E hoje, Deus está nos entregando essa oportunidade. E o que eu estou fazendo, ou o que muitos estão fazendo com essa grande oportunidade? De ter Jesus como a sua bússola, ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque, igreja, quando Jesus ele faz a obra, ele deixa os sinais. Quando Jesus ele faz a obra, você não é mais o mesmo. Porque a obra é em mim. E eu
dou continuidade. É isso que Jesus quer fazer na minha e na tua vida. Porque se o presbítero Micael não tivesse dado início a esse projeto, Vidas não tinha conhecimento a muita coisa que já foi tratado nesse canal. Vidas não tinha tido encontro com Cristo em conhecimento como eu estive. Porque eu parei uma semana toda ouvindo os homens de Deus que citaram aqui nessa mesa, que tiveram esse diálogo, esse bate-papo. E a mesma forma Jesus quer fazer na tua história. Porque Jesus pegou uma pecadora, que aos olhos de muitos não valia nada, pega a vida dela em menos de uma hora, que foi o bate-papo que Jesus teve com ela, transforma a vida. Ela deixa o seu cântaro lá com o mestre, volta correndo para chamar a multidão para ouvir a palavra do Senhor. Virou uma promovida missionária em tempo recorde. E logo por quem, né? Por Jesus. É isso que Jesus quer fazer, porque entendemos que Jesus ele quer mudar as vidas. E as vidas que ele quer mudar, ele quer que você dê continuidade àquilo que ele fez. Deus, ele sabe como usar a mim e a você. Mas Deus vai esperar você abrir a porta para ele entrar. Ele vai saber como controlar suas emoções. Ele vai saber como lidar com a sua, muitas vezes, sua ignorância. Porque estamos aprendendo ainda a andar com Cristo. Todos os dias aprendemos um pouco mais de Cristo. Aí eu faço a pergunta a você que nos ouve. Jesus está à porta. Você, nesse momento, quer deixar ele entrar? Essa samaritana ouviu ele falar. Aí Jesus hoje nos levanta neste século, neste momento, para te dizer: eu quero mudar a sua vida. Eu quero mudar o quadro da sua história. Eu não quero que você olhe para mim como super. Eu sou aqui um instrumento e quem vai fazer a tua vida é o Espírito Santo. Porque a sua alma tem um dono e o dono está aguardando ela. Mas Deus ele quer usar a tua vida como missionário nesses últimos dias. Eu quero aqui, presbítero Micael, agradecer a Deus por essa oportunidade. A todos vocês, eu não vou pedir perdão porque eu não pequei, mas se eu falei algo que vocês não entenderam, a minha simplicidade, a minha bagagem ainda é pouca, tenho 30 anos de idade, eu sei que tenho muito ainda a viver com Cristo, eu tenho muito que avançar nesse ministério, e eu creio que a oportunidade que Deus tem me dado, pregando a palavra, adorando ao Senhor, eu irei dar continuidade, e Ele, porventura, é fiel para aperfeiçoar na minha vida. E eu creio que essa oportunidade de estar aqui sentando nessa bancada, tendo esse privilégio, vai levar na minha história um peso muito grande. Amém, meu querido. Pastor Natan, o que dizer, né? A palavra é essa, meu amado. A palavra é essa. A palavra ela é simples e eficaz, né? São os verdadeiros adoradores que o Pai procura, né? Não são aqueles que vomitam, arrotam uma santidade ou até mesmo tem a eloquência para falar e tudo, não é? Não. Ele procura verdadeiros adoradores, pessoas que se propõem, né, a anunciar esse evangelho. E você aqui, de uma forma muito sábia, de uma forma muito sincera, soube expor muito bem, né? Porque o primeiro a receber sou eu. O primeiro a receber sou eu, né? E certamente você que nos acompanhou até agora entendeu muito bem. E o apelo foi feito, né? O pastor Natan fez aqui o apelo e mostrou: Jesus está à porta. E aí mesmo no teu lugar, na tua casa, no teu carro, no teu trabalho, eu não sei onde você está ouvindo, você pode abrir o teu coração nesse momento, olhar para o céu e dizer assim: Pai, pode entrar, né? Quebra tudo se for preciso, né? Abala todas as estruturas, como diz aquele louvor, né, de Zaqueu, sara as feridas, mas se for preciso quebrar o que tiver de quebrar, arrancar o que tiver de arrancar, porque quando Jesus entra, quando Jesus ele passa a ser, né, o primeiro lugar na nossa vida, nada vai ser como antes, né? Mas não existe coisa melhor do que servir esse Jesus. Pastor Natan, continua firme como Amém. Você está, amém? Um prazer enorme tê-lo recebido aqui nessa manhã, juntamente com a sua esposa, a sua filha.
obrigado. Eu acredito que seja só a primeira vez Eu creio. de muitas que ainda vão ver. Amém? Que você vai estar conosco, nos dando essa honra de estar aqui presente. Amém? Para você que ficou conosco até agora, nosso muito obrigado. E até domingo que vem, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez falando desse amor maravilhoso, desse ser sobrenatural e divino que morreu por mim e por você. Assembleia AD Madureira, Isso. de Passos de Ferreira, né? AD Madureira, Missão Portugal, em Passos de Ferreira. Hoje, culto que horas, meu amado? À noite? Às 20 horas. Às 20 horas Às o 20 culto? horas temos culto hoje. Bênção de Deus. Ali em Passos de Ferreira, você que de repente mora próximo, faça uma visita. E você que mora aqui em Vila Nova de Gaia, faça também uma visita às 17 horas. Hoje temos culto. Igreja Missão Omega Church, bem ali pertinho do Jardim do Morro, né, na Avenida da República, Rua de Moçambique 147. Você é nosso convidado. Amém? Procure uma igreja, meu amado. Não dá nem pra gente dizer assim, pastor Natan. Procure uma igreja perto de você. Não dá mais. Não dá. Infelizmente não dá. Procure uma igreja séria, a mais próxima de você, mas que pregue o evangelho, que pregue Jesus. O que passar disso? O que passar do que o pastor Natan falou com você nessa manhã? O que passar disso, que se não for Jesus, sai fora. Amém? Procure uma igreja e vá receber mais dessa palavra, mais de Jesus, porque ele tem poder para mudar a tua história, assim como ele mudou um dia a minha e a sua história, pastor Natan. Amém. Despeça desse povo e até domingo que vem, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Que Deus continue abençoando a vida do presbítero, Micael. Que Deus ele possa ser a direção certa da tua vida. Não estamos aqui querendo levar entretenimento para a tua vida. Estamos querendo levar aqui Cristo. Porque da mesma maneira que arde no nosso coração Jesus para mudar, para nos entregar para o nosso Deus, eu creio que Ele também quer fazer na sua história. Continue firme, continue aqui seguindo este canal, indique para pessoas, continue divulgando, você não vai perder nada com isso. Tudo que você faz para o reino, Deus ele vai te retribuir, não é barganha, entenda? Você faz e Deus retribui, porque Deus ele vai trabalhar na sua ação. Então seja um canal de bênção em outras vidas, continue firme em Cristo, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que a paz do Senhor reine no seu lar, no seu trabalho e na sua trajetória nesta terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Até domingo que vem. Tchau, tchau. Deus abençoe.